Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Existe um governo interior que nós precisamos exercer. É o governo das nossas emoções, dos nossos pensamentos, todo o gerenciamento que nós temos no nosso interior, por tudo que nós vivemos. E desde o momento que a gente sai, nós estamos sujeitos a reações por causa das ações que vêm contra nós, por causa das circunstâncias. Então esse reinado, ele vai de todos os aspectos da nossa vida. Ele vai desde as nossas emoções, do nosso interior, contra o reinado sobre circunstâncias e principalmente reinado sobre as trevas. Amém, irmãos? Porque Jesus ele foi ungido para desfazer as obras das trevas. Ele veio para isso. E nós estamos aqui para continuar essa obra. Nós estamos aqui para dar continuidade a isso. E hoje nós vamos falar sobre o exercício desse reinado pela fé. Agora, queridos, quando nós falamos de reinado, nós não podemos falar de um reinado de vida sem que haja uma justiça, um ambiente de justiça que vai propiciar isso. E a gente pode ver no lado humano, e a gente fala sobre nação. Hoje nós estamos sujeitos a uma justiça terrena, e muito tem se falado hoje sobre justiça, sobre Supremo Tribunal, seja o Federal, seja o Supremo Tribunal de Justiça, e a gente vê como que há falhas no sistema em todos os âmbitos, não somente nesses supremos, dessas justiças superiores, como que são falhas, como que trazem consequências à nossa vida. Mas é muito triste quando nós estamos apenas sujeitos a essa esfera de justiça humana que é tão falha e não reconhecemos uma justiça superior a essa. Porque Deus nos chamou para viver nesse âmbito de justiça superior que vai fazer com que a nossa vida flua de fato. Porque a justiça existe no âmbito humano para promover a ordem, para promover a justiça social, para promover a própria vida, a liberdade. Mas nós depois vamos fazer um paralelo a respeito disso sobre a justiça dos homens e sobre a justiça de Deus. Porque assim como a justiça dos homens promove, entre aspas, esse exercício da vida, da liberdade, muito mais a justiça de Deus promove uma vida que não é uma vida comum, não é uma vida natural. E Deus nos chamou para vivermos nessa dimensão. Amém, irmãos? Eu quero abrir com vocês, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 2 a 8. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim no versículo 2. Ele disse, Jesus, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, me importunando, vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou, prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Presta atenção, continuará fazendo esperar pela justiça? Eu digo a vocês que lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é uma pergunta que tem muito sentido
porque a palavra justiça, referindo-se a Deus, ela é sempre acompanhada da palavra fé. A justiça que vem de Deus, ela é acompanhada da palavra fé. Mas vamos analisar e ver toda essa passagem que Jesus comenta sobre... Ele está falando essa passagem para falar sobre a perseverança na oração, como que nós devemos perseverar em oração e não desistir. E ele dá um exemplo dessa mulher viúva que certamente ela já tinha em si os seus prejuízos da sua viuvez e ainda tinha um problema com o adversário. E esse adversário, com certeza, trouxe mais um prejuízo para ela. E ela recorria dia e noite para aquele juiz, né? Isso, na verdade, é uma situação que acontece muito nos dias de hoje. A gente pode trazer essa viúva e olhar e enxergar nossas vidas. Quantos de nós, às vezes, temos alguma causa, alguma situação que isso está trazendo prejuízo para nós, está trazendo um descontentamento, um prejuízo emocional. Eu não sei que âmbito, né, pode ser, mas no âmbito jurídico existem muitas causas que são pleiteadas, que são requeridas, e que justiça seja feita, né? Seria muito bom se a justiça dos homens, eu não digo fosse perfeita, mas fosse de uma forma pelo menos adequada. Mas nós sabemos que para que uma justiça seja adequada, o juiz precisa ser perfeito. Vocês concordam comigo? E Deus não quer que nós vivamos limitados a essa dimensão terrena. Jesus, quando esteve na terra, quem governava era Herodes, debaixo de um império romano, e Jesus não era limitado a essa esfera. Ele estava ilimitado debaixo de uma esfera divina, porque ele mesmo era divino. Mas nós sabemos que Jesus veio como homem, para que nós viéssemos a viver como ele, entendendo que nós não somos de uma maneira nenhuma injustiçados, uma vez que Deus fez por nós uma justiça, uma vez que Deus estabeleceu para nós uma justiça que não é dessa terra. Tudo que é divino é superior ao que é terreno, queridos. Tudo que é espiritual sempre é superior. Entenda, quando você despreza algo espiritual, você está desprezando algo que é superior. E, na verdade, tudo que é espiritual rege o mundo físico. E se nós não atentarmos hoje para aquilo que é espiritual, nós seremos governados por aquilo que é físico, que é natural. Por isso nós estamos aqui. Eu acredito que você está aqui porque você está dando atenção para aquilo que é espiritual. Você quer entender e compreender a palavra de Deus e o Evangelho. E, na verdade, a Bíblia diz que no Evangelho se descobre algo. Se descobre a justiça de Deus. Então, a mensagem central do Evangelho é essa justiça. Jesus, ele veio para revelar a justiça. Ele veio para revelar aos homens que estavam esperando por uma justiça numa esfera terrena para que viesse ter a sua vida fluindo. Ele veio para estabelecer isso, para que nós não viéssemos estar limitados a essa justiça. Mas é interessante porque essa justiça que essa mulher viúva estava requerendo, ela aponta também para nossas vidas antes de conhecermos a obra da cruz. Porque todos nós confiamos que os homens resolvessem as nossas situações. Queremos que o juiz, os deputados, as pessoas, alguém que tenha mais influência, resolva a nossa vida, interceda por nós, resolva nossos problemas. Queridos, nós éramos assim quando nós não conhecíamos a Jesus. Mas esse Jesus que nós estamos falando, ele é mediador entre Deus e os homens. Não há nada no meio que interfira essa mediação, essa intercessão entre Jesus e nós. Não há nada que possa impedir. E nós fomos chamados para viver nessa dimensão gloriosa. E eu quero fazer já um paralelo entre a justiça dos homens e a justiça de Deus.
E se a gente for analisar, o que tem na justiça dos homens, olhando para essa parábola dessa viúva? Nós temos um juiz, e para que a justiça dos homens seja adequada, o juiz tem que ser pelo menos fiel, conhecedor das leis, ser um homem íntegro, ser um homem que entende a causa que está sendo julgada. Aqui, nessa parábola, não fala a figura do advogado, porque certamente o advogado é aquele que está fazendo a narrativa da parábola. É o próprio Jesus. Mas, da mesma forma, o advogado tem que ser aquele que conhece a causa do requerente, daquele que está requerendo a justiça. Ele, pelo menos, entenda toda a situação e tem que conhecer também as leis para que ele possa interceder junto ao juiz, para que seja aplicada justiça para aquela causa. Tem um adversário que trouxe o prejuízo, que trouxe a situação de prejuízo para aquela causa, para aquela pessoa que está requerendo a causa. Então, existe no mínimo 4 pessoas envolvidas. Aquele que está requerendo a justiça, o adversário que trouxe o prejuízo, o juiz que julga e o advogado que intercede. Agora, olhando para isso, a gente vê como que não é fácil ter uma justiça adequada, porque envolve tantas situações, queridos. E quanto tempo nós vamos ficar esperando pela justiça da terra, que é tão falha, e às vezes nós ficamos reclamando, olhando como se fosse novidade para nós, diante de tamanhas injustiças que nós vemos, de tantas situações que nós estamos passando, e ficar clamando: Senhor, quando o Senhor vai fazer justiça por mim? E essa situação que eu estou vivendo? E Jesus vai voltar uma pergunta para você: quando eu vier, eu vou encontrar fé na terra? Eu vou encontrar fé em você? Porque é isso que Jesus está procurando em nós. Ele está procurando alguém que confie nele, alguém que deposite a sua confiança exclusiva nele. Ele quer que nós venhamos entender isso. Agora, do outro lado da justiça divina, quando nós falamos da justiça de Deus, envolve Deus como juiz. E Deus não é conhecedor apenas da causa, Deus é conhecedor do início e do fim. Ele conhece todas as coisas. E esse Deus, ele é, além de ser eterno, ele é bom, ele é fiel. E a Bíblia diz que ele é amor. E não precisa dizer que ele conhece as leis, ele sabe aquilo que é justo. Ele é justo. E o que dizer desse advogado? Do advogado dessa justiça divina, que conhece a nossa causa como ninguém, porque ele viveu como homem, ele viveu a nossa dor. Quando ele estava na cruz, ele estava recebendo aquilo que era nosso, vivendo toda a nossa realidade terrena, toda a nossa fraqueza, e demonstrou todo esse amor por nós. Como não confiar nesse advogado? Como não confiar nesse intercessor que está diante do juiz com a prova da nossa justificação, com a prova do seu sangue, com a prova da sua obra da cruz? Aí eu vou voltar mais uma vez à pergunta: o Senhor vai encontrar fé na terra quando Ele vier? E a Bíblia aqui, quando ela fala adversário, ela falou muito bem, o Senhor falou muito bem, porque a verdade, a nossa luta, aquele que promove as situações contra nós, nossa luta não é contra Ele. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Sabe, nessa esfera desse tribunal, entende o que é aquilo que a justiça de Deus vai estabelecer para nós e como que nós devemos nos posicionar diante disso. E sobra aquilo que é humanos, que somos nós. Sabe, nós temos a capacidade de julgar apenas um fato, uma causa. Por exemplo, a gente olha um abuso praticado por um abusador, que consequentemente também foi abusado por alguém. E a gente olha somente num contexto. Deus olha desde o início. Então Deus tem uma misericórdia porque Ele entende
onde tudo começou. Porque quando Deus criou o homem, não havia abusador, não havia destruição, não havia morte, não havia quedas, não havia insuficiência, não havia miséria, não havia nada daquilo que traz prejuízo para a vida do homem. Mas quando o pecado entrou, houve essa situação. Você acha que Deus não analisa, vendo desde dessa situação? Por isso que o homem não tem a capacidade de julgar as coisas, porque ele olha muito limitadamente uma situação. Olha fulano, o que ele está fazendo? E às vezes a gente não percebe o histórico da vida daquela pessoa. Eu não estou dizendo que as pessoas vão se justificar pelo aquilo que ela sofreu. Sabe aquele ditado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Eu fui roubado, então eu tenho direito de roubar. Não estou dizendo que é assim. Mas Deus, ele olha todo um contexto. E para Deus estabelecer a sua justiça, ele precisava realmente acabar com aquilo que trouxe a injustiça, que foi o pecado. Amém, irmão? Vocês concordam comigo? Porque é essa a verdade. E o que nós precisamos entender nesse aspecto do julgamento de Deus, do juízo de Deus e da justiça de Deus, e entenda que esse é o assunto central da Bíblia. Se você entende esse assunto, você tem a capacidade para reinar em vida. Porque num ambiente de injustiça não tem como a vida fluir. Mas num ambiente de justiça, a vida flui. A vida se desenvolve. A vida progride. E a justiça que eu estou falando, porque Jesus disse, olha, esse juiz iníquo, ele fez justiça por essa mulher viúva, ainda que por um tempo demora, por descaso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Não fará Deus justiça? Rapidamente fará. Aí nós precisamos voltar. Nós estamos esperando para que essa justiça seja feita ainda? Ou nós vamos olhar para a cruz e detectar que essa justiça já foi feita? Vocês estão me entendendo? As causas, os problemas, as situações que nós passamos na vida, seja de cunho espiritual, emocional, físico, seja o problema de enfermidades, situações que a gente passa na nossa vida e que trazem prejuízo para nós, nós vamos ficar até quando clamando a Deus, Senhor, faz justiça por nós? E Jesus vai dizer, eu quero achar fé na terra, porque a fé, ela repousa sobre uma justiça que já foi estabelecida e feita na cruz. É essa justiça, porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz o que? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não somente Deus resolveu o problema do pecado, que trouxe a queda para o homem, mas também fez de nossas vidas, que éramos pecado, fez de nós a justiça de Deus. Queridos, nós somos alvos da justiça de Deus. Certamente, rapidamente, Jesus fez justiça. Eu imagino Jesus falando assim, certamente, sem demora será feita essa justiça. Ele estava olhando para aquilo que ele ia fazer na cruz. Ele estava olhando para a sua obra perfeita. Ele estava olhando para o resultado daquilo que ia acontecer para com nossas vidas. E, queridos, nós precisamos entender isso. Porque a raiz de todos os nossos problemas não está no outro, não está na justiça humana, está no pecado que foi estabelecido desde a queda de Adão. Desde a queda de Adão, a morte passou a reinar através dele. O que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 17? Diz assim, se pela ofensa de um. Entenda, olha como que Deus vê.
a ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte. Quando eu digo que a morte está reinando, eu posso incluir a enfermidade está reinando, eu posso incluir a maldição está reinando, a destruição das famílias está reinando. Eu posso incluir tudo aquilo que é problema e consequência do pecado está reinando, a morte, porque a morte é o que interrompe o ciclo da vida. E Deus nos chamou para reinarmos em vida. Amém. Aí ele diz assim, olha, por meio de um só, quem é? Adão. Fala assim, Adão. Muito mais. Fala assim, muito mais. Quer dizer, apesar do pecado ter trazido um reinado de morte, existe um muito mais, algo que vai sobrepor esse reinado da morte. Ele diz assim, muito mais os que recebem, e a boa notícia do Evangelho é aquilo que você recebe. Boa notícia é você receber presentes. Boa notícia não é você conquistar. A conquista envolve a sua força. A conquista envolve o seu trabalho. Eu não estou dizendo que você não vai conquistar coisas aqui nessa terra. Eu não estou dizendo que você vai vencer. Mas eu estou dizendo que o Evangelho diz respeito a um trabalho que você não executou, a uma obra que você não fez, a um mérito que você não tinha. Senão a justiça não é perfeita. Porque para que a justiça viesse satisfazer as nossas vidas e nos favorecer, nós que somos os requerentes da justiça, não estaríamos plenamente satisfeitos perante ela, por causa dos nossos pecados. Imagina, eu estou requerendo uma causa na justiça, mas eu tenho dívida para com a justiça. Como que eu vou ter direitos? O direito só é satisfeito quando você é cumpridor de suas obrigações. Vocês estão me entendendo? Mas a boa notícia é que o mérito do requerente não vem do requerente. O mérito, porque aqui está dizendo que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Ele está falando de justiça como um dom, como um presente. Eu acabei de ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Por que eu recebi esse dom? A vida eterna é um dom. Assim como o salário da morte, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna flui por meio dessa justiça que nos foi dada. E Deus nos deu essa justiça, nos estabelecendo a sua própria justiça, porque aquele que tinha mérito para com a justiça, abriu mão e recebeu a condenação que era nossa. A condenação não caiu sobre o requerente. A condenação caiu sobre o advogado, sobre aquele que representa o seu requerente. A condenação recaiu sobre aquele que é perfeito, aquele que tinha amplos direitos de ter todas as coisas, todos os benefícios que são requeridos diante de uma justiça. Esse nosso intercessor, o nosso mediador, é aquele que se tornou pecado para nos fazer justiça. Por que você é justiça? Porque Jesus foi feito pecado. O que você fez para ser justiça? Você recebeu a abundância da graça e a dádiva da justiça. Você pode dizer, eu recebo a abundância da graça e a dádiva da justiça. Uma vez que você recebe isso, queridos, você está debaixo do favor e das bênçãos de Deus. Deus quer que você esteja debaixo dos favores e das suas bênçãos. Queridos, você não é abençoado simplesmente porque você é abençoado. Você é um abençoado para ser uma bênção. Você é um abençoado para ser uma bênção na vida do outro. Você é um abençoado para ser uma bênção na igreja, uma bênção nessa terra, uma bênção nesse lugar. Onde você estiver, a bênção vai estar com você, porque você reconhece essa verdade. A vida flui dessa verdade. Deus não poderia fazer a vida fluir se a justiça não fosse satisfeita e resolvida. É a justiça
que faz com que a vida flua. Assim como a injustiça trava a vida, mas a justiça faz com que a vida flua. E nós estamos falando da justiça perfeita. A justiça de Deus. A justiça satisfeita em Cristo. E ele continua falando assim, olha, esses que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Eu reino por causa disso, queridos. O nosso reinado vem quando eu entendo que eu fui feito justiça porque Jesus foi feito pecado. A carne, ela ama ser elogiada e reconhecida pelos seus méritos. A carne ama dizer, eu conquistei, eu lutei, eu trabalhei por isso, eu fiz tudo isso. Isso é algo que enche o nosso ego. Mas, queridos, nós não estamos aqui para glorificar a nós. Nós estamos aqui para glorificarmos a Deus. A glória só tem quem trabalhou. A Bíblia diz que nós veríamos, e Deus quer ver, e Ele vê, o fruto do penoso trabalho da cruz. E Ele fica satisfeito com isso. Deus está satisfeito com aquilo que Jesus fez. Porque o fruto somos nós. Nós somos o resultado do trabalho da cruz. Nós somos o resultado do trabalho daquilo que Ele fez, daquilo que Ele realizou. Agora, uma vez que temos a justiça feita em nosso favor, como eu faço para reinar? Porque a justiça está satisfeita. A vida está liberada. Agora, o meu papel é de reinar. Jesus, Ele falou, encontrará fé na terra quando eu vier? Porque eu já satisfiz a justiça. Eu já resolvi o seu problema. E você pare para pensar, mas o problema está diante de mim. Eu ainda estou vendo. Eu ainda estou sentindo. Está me atacando. Entenda um princípio de Deus. O que Deus nos dá, Ele nos dá por herança. Ele nos dá porque somos filhos. Ele não nos dá porque nós trabalhamos por aquilo. Tudo que nós temos vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Sabe, eu gosto de usar a vida de Caleb como uma figura da igreja, porque Caleb é aquele que perseverou na fé, no Senhor, porque Deus havia prometido que daria herança à terra prometida para ele e Josué. E na hora da conquista da terra, a terra estava lá, e Josué e Caleb estão lá, e Josué pergunta, Caleb, agora escolhe a porção que você quer dessa terra prometida. E Caleb, sem titubear, fala, eu quero Hebrom. Eu quero Hebrom. Porque Hebrom, é de Hebrom que os outros 10 espias, que quando foram espiar a terra, se viram como gafanhotos. É de Hebrom que estavam os gigantes que promoviam a destruição da identidade de quem eles eram. Eles se viram como gafanhotos. Entende, queridos? E Caleb fala assim, eu quero Hebrom, porque Hebrom significa a minha associação com o Senhor. A minha identidade está em Hebrom, está em quem eu sou em Cristo, está na minha união com Ele. É isso que eu quero. Então eu vejo essa forma, mas na hora de possuir, é outra coisa. Os gigantes estavam lá. Deus já te deu as coisas por herança. Mas entenda que aquilo que Deus te deu por herança, existem gigantes nesse lugar que estão ocupando a sua herança. E é somente pela fé que nós desfazemos essas obras das trevas que estão possuindo aquilo que é nosso. E aí eu quero ler com vocês, ainda lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 5 a 6, diz assim, os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes. Arranque-se
pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Amém, meus queridos? Os apóstolos pedem: Senhor, aumenta a minha fé. E Jesus dá uma resposta: se você tivesse fé, você diria a essa figueira brava: arranca-te e lança-te no mar, e ela te obedeceria. Agora nós precisamos observar alguns princípios. Não é a fé que remove as montanhas, não é a fé que faz as coisas acontecerem, mas são as palavras ditas com fé. Ele diz: se você tiver fé, e às vezes nós estamos esperando uma grande fé para falar às montanhas, para falar às árvores, para falar para as circunstâncias, para que as coisas mudem. Quando, na verdade, nós precisamos de uma pequena fé. Mas se você tem uma pequena fé e começa a falar, queridos, as coisas vão acontecer. O problema é que nós somos um povo que falamos aquilo que vemos, e não aquilo que cremos. Deus nos chamou para falar. Entende, queridos? As coisas só mudam quando nós falamos. Quando nós falamos aquilo que é verdadeiro. Sabe, a figueira brava, na verdade, é um fruto de qualidade inferior. E, queridos, ela representa o resultado do pecado na nossa vida, ela representa um fruto do pecado na nossa vida, aquilo que é inferior, é uma qualidade baixa. Deus não quer uma qualidade baixa na sua vida. Deus não quer uma qualidade inferior de vida para você, Ele quer uma qualidade alta de vida. Só que para que isso aconteça, você precisa crer e falar com seus próprios lábios: arranca-te daqui. Qual é essa figueira? Qual é essa causa? Qual é essa situação que você está esperando que a justiça resolva? Porém, a justiça já está resolvida. Jesus já resolveu a consequência, a causa do pecado. Agora você é quem precisa falar para essa figueira que ela seja desarraigada desse lugar que está trazendo essa situação, que você está esperando pela justiça, mas você agora é o executor da justiça. Você é que fala através da sua fé a essa figueira que seja desarraigada e vá para o lugar, para o mar. Vocês estão me entendendo, queridos? Jesus, ele faz algumas afirmações sobre a fé. Ele fala tanto a figueira, em outras versões fala a moreira, seja desarraigada. Ele também fala a respeito de fé para que nós venhamos falar ao monte. Se disser a este monte, passa daqui para colar, passe daqui e seja lançado no mar também. E existe uma verdade em ser lançado no mar, porque tanto o monte quanto essa figueira brava representa aquilo que está impedindo o fluir da vida em nossas vidas. Seja um vício, seja uma situação de pecado, seja uma situação de enfermidade, tudo aquilo que está paralisando, que está roubando a nossa paz. Entenda, essa situação já foi resolvida na cruz. Agora Deus está querendo que você exercite o seu reinado. Deus quer que você fale. Se você não falar, nada vai ser removido. Se nós ficarmos calados, nada acontece. A Bíblia diz que, lá em Gênesis capítulo 1, a terra estava em trevas, sem forma e vazia. E o que Deus falou? Haja luz. Deus não falou: estou vendo trevas. Ele disse: haja luz. Entenda que a justiça já foi estabelecida desde a eternidade, queridos. Nós não estamos esperando por uma justiça sendo feita. Deus está esperando que nós venhamos exercitar o nosso reinado. Porque uma vez que Deus nos fez como reis e sacerdotes, o papel de reinar agora é seu. A Bíblia diz que Jesus, ele se tornou herdeiro de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de quem Deus é. E Ele está reinando, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nada acontece se nós não falamos. Agora eu pergunto para vocês:
Porque Jesus diz, desarraiga-te uma figueira, planta-te no mar. É possível isso? Plantar uma figueira no mar? É possível remover uma montanha de um lugar para outro com as nossas próprias mãos? Porque Deus não quer que nós venhamos confiar naquilo que nós podemos fazer com as mãos, porque Ele determinou que nós viéssemos fazer através da fé. A fé não está em confiar nas nossas mãos. A fé está em confiar naquilo que Ele diz. Agora, nós vamos exercitar essa verdade quando nós falarmos. Tanto o monte quanto a figueira brava, ela vai para o mar. E aí eu quero fechar com vocês por que vai para o mar. Por que vai para o mar? Porque essas duas figuras usadas como que impossíveis de ser removidas ou desarraigadas, são figuras daquilo que vem da consequência do pecado. Tem coisas que você vai lutar e não vai mudar, queridos. Porque é consequência de uma raiz de pecado. Por isso que Deus, quando olha uma causa, Ele vê desde a queda de Adão. Existe uma raiz que o homem não tem condição de lutar, que é a raiz do pecado. E essa raiz só pode ser vencida quando nós confiamos naquilo que foi feito na cruz. E nós exercemos pela fé. Amém, queridos? E eu quero fechar com vocês lá em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18, 19. O que diz em Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Quer dizer, Ele perdoa e esquece. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. A misericórdia é a capacidade de Deus de enxergar toda a situação, ver desde a queda de Adão até o final. Por isso que Deus é capaz de salvar o pior pecador. Tem pessoas que nós observamos tanta malignidade nela e nós pensamos, não tem salvação para ela. Sim ou não? Pensamos. Mas para Deus tem. Porque Deus tem prazer na misericórdia. Por isso, queridos, nós não temos a capacidade de julgar ninguém. Nem aquele juiz iníquo, nem o pior dos pecadores. Porque nós sabemos que Deus é capaz de perdoar e salvar. E esse tem que ser o nosso olhar, queridos. Nós somos reflexos daquilo que Deus é. Se você vê Deus perdoando, você perdoa. Se você vê Deus amando, você ama. Da forma como você vê Deus fazendo, você vai agir. Porque você é um reflexo daquilo que Deus é. A Bíblia diz que Jesus fazia aquilo que Ele via o Pai fazer. Nós precisamos ver Deus amando. Nós precisamos ver Deus perdoando. Nós precisamos ver Deus libertando. Porque assim nós vamos corresponder conforme o reflexo daquilo que está sendo aperfeiçoado em nossas vidas. E ele continua falando assim, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Porque Deus fala, porque Jesus diz, desarraiga-te, figueira, seja plantada no mar, sai esse monte, vai para o mar, porque no mar, nas profundezas do mar, é uma figura onde foram lançados todos os nossos pecados. O que Deus está dizendo? Não deixe que a consequência do pecado esteja na sua vida, uma vez que ele já foi lançado no mar. Então você precisa dizer, seja desarraigado da minha vida, lança-te no mar. Entenda que você não pode permitir que o diabo traga para você as consequências de uma culpa e você viver debaixo dessa culpa. E você vai carregar as doenças por causa dessa culpa. Você vai carregar a miséria por causa dessa culpa. Sendo que Deus está falando. Agora, se você crê que esse pecado que estava sobre sua vida
foi lançado nas profundezas do mar. É para lá que você tem que mandar aquilo que está paralisando a sua vida hoje. Vocês estão me entendendo? Vocês estão compreendendo, irmãos? Entenda essa verdade. Queridos, se você não entende que o problema do pecado foi resolvido, você sempre vai justificar ao pecado aquilo que você está vivendo. Nós só vencemos as consequências do pecado quando entendemos que o pecado não está mais em nós. Eu sei que às vezes dá uma reviravolta na nossa mente, porque nós falhamos, certo? Mas uma coisa é a sua falha, a sua queda, outra coisa é a sua consciência. Qual a consciência que você carrega? Paulo fala, considerai-vos mortos para o pecado. Se eu estou morto para o pecado, não é porque eu não peco, mas é porque o pecado que estava sobre a minha vida, ele estava sobre Jesus. Eu creio que por que fala as profundezas do mar? Porque o lugar mais profundo da terra são nas profundezas do mar. Lá estão as fossas marianas. Os lugares mais profundos e baixos, foi lá que Deus lançou. E tem alguns que dizem o pecado foi lançado no mar do esquecimento. Mas na verdade está dizendo o pecado foi lançado nas profundezas do mar. Você pode ver seu pecado lá. Aquilo que você carregava está lá. Porque Jesus lançou sobre ele. A Bíblia diz que ele foi o mais profundo. Aquele que não conheceu o pecado, ele se tornou o seu pecado. Ele foi às profundezas para deixar lá aquilo que trazia consequência de morte sobre sua vida. Queridos, você foi chamado para exercitar um reinado, uma glória, que não tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com o Evangelho. Você entende que você não está debaixo de injustiça de homem? Você entende que você não está debaixo de vitimismo? Fizeram isso comigo. Essa situação foi feita comigo. Não, querido, você tem que ver o que foi feito por você. O que Jesus fez por você. Agora, é com você falar a essa figueira. Seja desarraigada da minha vida. Seja uma pequena dor de cabeça. Seja a pior enfermidade, seja um problema com o filho, seja um problema com o marido, seja um problema com a esposa, seja um problema com o pai, seja qual for a situação, que é a consequência do pecado. Deus te deu autoridade para você falar. Aparta daqui e seja lançado no mar. É lá que estão os meus pecados e não vai permanecer na minha vida. Porque uma vez que você pensa assim, o pecado não vai ter mais domínio sobre você e nem as suas consequências. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Feche seus olhos nesse momento. Queridos, veja a partir da cruz a sua vida. Veja aquilo que Jesus fez. Olhe para a cruz, olhe para essa verdade. Ele tomou o seu pecado, tomou sua condenação. A Bíblia diz que a condenação, ela traz morte, e foi essa morte que trouxe morte para Jesus, porque ele não tinha pecado, mas foi a nossa condenação que estava sobre ele. Mas agora, nós estamos agora debaixo da justificação, e essa justificação traz vida, e eu quero declarar vida sobre você, vida sobre o seu corpo, sobre suas emoções, sobre você, queridos, que você receba a vida de Deus em você, receba essa verdade, que você flua, e aquilo que está atrapalhando o ciclo da vida em você, toda infertilidade, toda enfermidade, toda situação de maldição, tudo aquilo que está travando a sua vida agora, que seja desarraigado e lançado no mar, no nome de Jesus. Agora o reinado é com você. Deus nos comprou como reis e sacerdotes, porque por meio do sangue Ele fez isso. Porque o sangue que estabeleceu a sua justiça para nós é que estabeleceu essas verdades, pela qual nós podemos reinar, queridos. Não tem a ver com aquilo que nós fizemos, mas tem a ver com aquilo que nós recebemos na cruz.
Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, Pai, por tua bondade, por teu favor sobre nossas vidas, porque o Senhor é bom, Pai. A sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz. Nós nos tornamos a justiça de Deus. Senhor, nós não vamos permitir que nada que é infrutífero esteja na nossa vida, porque o Senhor nos chamou para que nós venhamos dar fruto, porque nós estamos unidos a Jesus. Amém, queridos?